Pai Nosso. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve construir para nós todos. O princípio é a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associado nosso impulso ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de decidir-nos ao mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples objetivo possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam ou oscurecem a terra pertencem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e por isso tragédias e falhas nos outros afetar-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificadamente. Seu amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai Nosso, disse Jesus para começar, Pai do Universo, nosso mundo, sem nos associarmos ao propósito do Pai, na pequenina tarefa que nos foi permitido executar. Nossa prece será, muitas vezes, simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Boa tarde, queridos irmãos. Elevemos o nosso pensamento a Deus, guardemos Jesus em nossos corações e recebamos da espiritualidade amiga bênçãos de paz, de amor, de serenidade. E nesse momento nossos corações se encham de alegria, bondade, caridade, nesse mês em que comemoramos o aniversário de Jesus. Sejamos bondosos, caridosos, amorosos, hoje e sempre, cada dia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja.
Hoje, para brilhantar a nossa noite, nós temos o nosso amigo e companheiro de ideal, kardecista, o senhor Antônio, que ele vem de Porto Alegre, do Centro Espírita Amor e Fraternidade. Amor e Fraternidade. Vivemos positivamente para que ele consiga passar para nós tudo aquilo que ele estudou com muito carinho. Queridos irmãos, queridas irmãs de Ideal Espírita, o meu cordial boa tarde. E que Deus ilumine a todos vocês, hoje e sempre. E que me ilumine para que eu possa transmitir a palestra de hoje sobre o tema O Cristo na Transição Planetária. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus descia as grandes escadarias do Templo de Jerusalém, quando o templo erguido e construído pelo rei Salomão, quando um dos discípulos disse a Jesus: Mestre, vedes que belas pedras, vedes que belas construções esse templo possui. E Jesus, na sua mansietude, lhes disse: em verdade eu lhes digo a todos vocês que chegará o tempo, chegará a era em que não restará pedra sobre o templo de Jerusalém, e silenciando e se retirando para o Horto das Oliveiras, ali no jardim do Getsêmani, onde reuniam-se para fazer as suas orações e para fazer as suas reflexões. E o Mestre deixou para que os seus discípulos meditassem sobre aqueles ensinamentos. E os discípulos que estavam ali ficaram totalmente assim, encismados com aquela revelação, pois sabiam que o Mestre Jesus tinha a visão suprema, pois também lhe tinha já lhe dado os poderes para curar as pessoas, dizendo: a safra é muito grande e os trabalhadores são poucos. Permitiu que cada um deles curasse os doentes, limpassem os leprosos, expelisse os maus espíritos. Dai de graça o que de graças recebestes, a mediunidade curativa. E esses queridos irmãos, e esses queridos discípulos de Jesus viajavam por todas aquelas estradas empoeiradas da Palestina, levando a mensagem de amor, levava a mensagem nova, que curava, que aliviava dores e sofrimento, que secava e enxugava lágrimas. Mas ali eles estavam perplexos com aquela revelação. E Pedro e seu irmão André, Tiago Maior e João, os 4 primeiros apóstolos que ingressaram na grande caravana de amor do Cristo, resolveram perguntar: mas mestre, quando isso acontecerá? E qual será os sinais dos tempos? E o Mestre Jesus, vendo aflições estampadas na face de cada um deles, procurou acalmá-los, dizendo: acautelai-vos, acalmai-vos, não vos preocupais com a destruição do templo de Jerusalém, porque a terra, o planeta, passará por muitas provações, por muitas transições. Acontecerá que a miséria e a fome, o horror, abalará quase toda a humanidade. E quando esses fenômenos acontecerem, como grandes tragédias ou flagelos, alertou o Mestre:
Se você está embaixo, suba para o alto. Se está no campo, fique aonde está. Se está em cima do telhado, não desça, porque não dará tempo. Mas surgirão muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, que incitarão pessoas contra pessoas, nações contra nações, povos contra povos, pais contra filhos e filhos contra pais. Mas eu vos digo que isso não será o fim, e aquele que perseverar será salvo. O Evangelho de Marcos, no seu capítulo 13, ele é muito longo, ele vai do item 1 ao 32, fazendo essa narrativa do Mestre, do maior sermão profético que a Terra, o nosso planeta, já conheceu. Porque Cristo não deixou nada escrito, que se deixasse escrito o que ele fez, o mundo seria pequeno para conter os livros que seriam escritos. Jesus, tudo que ele falou, tudo que ele fez, foi passando de boca em boca, de pessoa em pessoa, até se tornar documento escrito muitos anos depois. E ele ali, procurando acalmar os seus discípulos, acautelai-vos, acalmai-vos, porque no decorrer, prevendo assim talvez o fim do mundo, mas ele, conforme o Cristo falou, isso também não seria o fim. E no percurso da longa história, nós vamos ver que esses falsos cristos e esses falsos profetas que o Cristo mencionou, fizeram com que fosse condenado o próprio Cristo na cruz e todos os apóstolos, com exceção de João, que morreu de velhice. Também vamos ver que 70 anos depois, aquilo que ele previu, quando aquele discípulo contempla o templo de Jerusalém, e que o Mestre fala que ele seria totalmente destruído, pois ele tinha a visão suprema, nos anos 70, depois da morte do Cristo, Tito, o imperador romano, invadiu, saqueou, derrubou, não deixando pedra sobre o templo de Jerusalém, apenas ficando no mundo das lamentações. Mas há momentos que nós falamos transcorrer da grande história da humanidade, terríveis guerras aconteceram. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Falsos cristos, falsos profetas, religiões que colocavam o Cristo, colocavam Deus como salvador das próprias guerras. E Hitler, querendo ter uma raça humana, procurou destruir toda a humanidade para que ficasse apenas a raça ariana, aquela que veio lá de Capela, quando os capelinos, aqui nesse nosso planeta, vieram formar as 6 raças humanas: os arianos, os hindus, os hebreus e os egípcios. Os egípcios eram os que menos débito tinham. Diz os espíritos que muitos deles já voltaram para a capela. E uns ainda estão aqui para fazer essa reformulação no auxílio ao Cristo. E o povo mais devedores que tinha eram os hebreus. Por isso que Cristo se reencarnou ali, no povo hebreu, no povo judeu. E todos esses falsos cristos, esses falsos profetas, que durante o período dessa grande transição planetária, eles incitam a guerra, a violência, até nos dias de hoje. Começando
por todas as guerras que nós passamos até esse segundo milênio e agora a guerra da Síria. Porque as grandes nações poderosas, eles procuram fazer a guerra, mas os armamentos nunca caem em cima daquelas pessoas que cometem que fazem a guerra. Mas como nós estamos falando em anticristo e em falsos profetas, vamos também falar sobre os profetas verdadeiros que transformaram essa humanidade lutando em favor da própria humanidade. Vamos ver Chico Xavier, mais de 400 livros ajudando as pessoas necessitadas, Luther King, Nelson Mandela, lutando contra o apartheid na África do Sul, já desencarnado, e também uma grande admiração por Francisco de Assis, o mesmo espírito de João. E numa passagem, eu acho que a mais grata de todos os profetas é quando Jesus está sendo crucificado, o único que seguiu junto com Maria, porque o resto dos apóstolos não acompanharam, e Cristo olha naquele momento e diz: mãe, eis aí teu filho. João, eis aí tua mãe. Era um jovem menino, e às vezes quando a gente olha, ou na internet, ou em algumas revistas, a gente olha ele com aquele cor de novinho, com cor de cabelo de cor de trigais maduro, e ele entendeu pelo Espírito elevado que ele é, e ele entendeu perfeita a mensagem do Cristo, como Cristo ali na cruz. Me ajude, meu irmão, porque eu não tenho mais mão e nem pés mais para caminhar e ajudar a minha mãe. Ele leva e cuida da mãe do Cristo até os fins dos dias, até o final da vida dela. Mas o mais interessante é que ele está pregando dentro de Roma, junto, reunido ali, porque era o centro do mundo, e quando ele está ali reunido, o imperador manda que o chefe da guarda matem todos os cristãos. Naquele momento, ele se ajoelha e pede para Jesus. E Jesus aparece e diz para João: esta é a tua porta estreita. E naquele momento, os raios, trovões caiu em cima daqueles soldados, e eles foram embora. E depois o imperador coloca lá na ilha de Patmos, uma ilha vulcânica, e lá ele envelhece, e ali faz o Apocalipse, que significa revelação, que é uma palavra grega, para completar um Novo Testamento. Foi o único apóstolo que morreu de velhice. E às vezes, e uma outra grande profeta, Clara de Assis, quando forma Clara e Assis ali, hoje o espírito de Joana de Ângeles. Quando eu tenho algumas dificuldades na vida, eu faço uma oração para a irmã Clara e ela me atende. Um dia um palestrante disse, o filho queria passar para tirar a carteira de motorista, e ele disse: olha, e não passava 7 ou 8 vezes, ele rodava sempre, e ele disse: faz uma oração para a irmã Clara. E naquele momento, ele chegou, pega o volante: é tudo contigo, irmã Clara, e conseguiu passar no exame. É a nossa fé verdadeira. Esses tempos eu perdi toda a minha documentação, fiz uma oração muito forte para ela, e de repente os meus documentos aparecem tudo dentro da minha caixa de correio. É incrível, já fazia 2 ou 3 dias que eu estava procurando. Esses falsos cristos e esses falsos profetas são pessoas amarguradas, são pessoas que sofrem e que às vezes querem colocar na mente das outras pessoas algumas coisas ruins. E a última vez que falaram que o mundo ia se acabar foi agora no ano 2000.
profetizaram que 1000 anos se chegou, mas que 2000 anos não chegaria. O nosso planeta seria totalmente destruído. E nós estamos aqui para provar isso. Mas não contentes, os historiadores, os estudiosos do calendário maia profetizaram que no dia 21 de dezembro do ano de 2012, exatamente às 11 horas, a nossa terra, a nossa mãe Gaia, iria deixar de existir. E novamente nós estamos aqui, dentro da nossa era, nós estamos aqui para comprovar que nada disso existiu. Agora, se nós perguntarmos para a ciência tradicional, ou para a ciência dos espíritos, se o mundo vai se acabar, e a resposta que nós esperamos, que tudo que é matéria se acaba, um dia ter fim. Agora, prever datas e horário, tudo, isso não, isso só Deus poderá saber. E quando nós queremos encontrar a resposta, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte das leis morais, no capítulo 6, lei de destruição. E aí nós nos assustamos, porque achamos que é o nosso aniquilamento, que é a nossa morte. Mas os imortais respondem para Kardec que lei de destruição é uma lei divina que todos nós temos que passar. É a mudança de forma, é a regeneração, é a multiplicação, é a transformação. Se nós pegarmos uma sementinha e colocarmos aqui na nossa mão e colocarmos sobre a terra, ela precisa morrer para que o germe da vida floresça, dê flores e dê frutos. Lavoisier dizia: na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Então, tudo na natureza é obrigado a morrer para que haja a renovação, a multiplicação. Eu posso abrir aqui um fruto, uma moranga, ou uma melancia, ou o fruto que for, eu posso contar quanta semente tem ali dentro. Posso levar horas, mas jamais eu saberei que aquela sementinha colocada na terra, ela precisa morrer para poder se multiplicar e dar frutos, para que nós sobrevivemos. Também, nas grandes florestas, quando morrem os animais, talvez por velhice ou por doença, seus corpos são devorados por outros animais, mas os seus restos mortais vai se transformando em nutrientes na terra para servir de alimentos para outros seres vivos. Assim também acontece com nós, seres humanos. Ao momento que nós nos encarnamos, ao momento que nós chegamos a esse mundo, ao momento que o nosso corpo vai envelhecendo, por mais que nós cuidamos do nosso corpo, uma boa alimentação, um bom preparo físico, mas quando ele envelhece, que não resiste mais ao espírito, que dá anexa cerebral, ou seja, a desoxigenação do cérebro, e ao momento que somos sepultados, o nosso corpo vai também se decompondo, se transformando em nutriente para outros seres vivos. E por que então que nós temos medo? Se nós somos espíritas e se nós temos a imortalidade da alma, o nosso espírito é imortal e reencarna quantas vezes seja necessário. E nessa lei divina de destruição, ali fala, quando nós olhamos as grandes enchentes, os grandes tsunamis,
as grandes transformações que acontecem nesse grande planetário de Cristo, nós vamos ver que quando nós olhamos aquelas ondas violentas de chamas descendo montanha abaixo, e a gente vê aquela destruição, e nós vamos ver que é uma renovação. Quando o mundo foi criado, conforme está no livro A Caminho da Luz, ditado por o Espírito Emmanuel e na psicografia de Francisco Cândido Xavier, o mundo era uma bola rodeada de água e tinha muito calor dentro desse bloco de terra. Foi preciso que houvesse grandes cataclismas para que o planeta se dividisse em 5 continentes e que fosse banhado por essas águas, para que hoje nós estivéssemos aqui, para que hoje nós estivéssemos vida. E ainda os mentores espirituais, os engenheiros espirituais ainda falam que ainda não, a Terra ainda tem muita energia. Então, a Terra, conforme eles explicam, é uma panela de pressão. Ao momento que ela entra com o calor, é obrigada a ter aquele vapor, coisa ali, para sair o vapor. E a Terra é obrigada a ter os vulcões para que aquele calor que está na Terra saia pelos vulcões. Portanto, é uma renovação. E quando vemos esses tsunamis, que no ano de 2004 destruiu 11 países na Ásia, um brasileiro vai passar lua de mel, poderia fazer aqui em Fernando de Noronha, mas vai passar lá na Ásia. E quando eles eram adeptos ao mergulho, estão em alto mar, que ele vai dar um mergulho, fico 20 minutos contemplando as belezas da água. Quando ele volta à superfície, a cidade estava totalmente destruída. Como explicar? Somente a mão de Deus. Também um casal, uma família sueca, Karen e os seus 3 filhos, vai para Capri, no sul da Tailândia. E quando ela estava lá no apartamento, ela olha que os 3 filhos e o marido estava na beira do mar tomando banho, e ela veja o estouro do tsunami e vai ao encontro e se agarra em um coqueiro. E em 20 minutos ficou todo destruído. Quando as pessoas procuravam seus parentes, todos mortos, ela encontra o seu esposo e os 3 filhos vivos. Como explicar? Somente a mão de Deus nesse momento para defendê-los, conforme o Cristo falou lá naquela transição planetária, naquele maior sermão profético que a Terra já conheceu. Esteja onde estiver, se você perseverar, será salvo. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos: se eu tiver que morrer atingido por um raio, o raio vem até onde eu estou, ou eu vou lá onde está o raio? E os imortais respondem que eu vou lá aonde para que o raio me atinja, ou então para passar pela experiência. Todas essas pessoas que foram salvas, elas são outras pessoas. É a modificação moral. Então, por que nós temos então medo da morte? E Joana de Ângeles vai nos dizer, é porque nós, mesmo sabendo que o nosso espírito é imortal, porque nós recebemos uma missão para vir aqui nesse planeta Terra e não fizemos. É a nossa consciência. E quando nós estamos num mundo de prova e expiações, já entrando num mundo de regeneração, e quando as pessoas criticam, que acham-se muita violência, só coisas de ruim que acontecem, e Joana de Ângeles vem nos dizer que no mundo em que nós estamos vivendo, nesse momento, nunca houve tanto amor. É que os nossos olhos não vejam. Quando nós olhamos a televisão,
eles só colocam as coisas negativas. E nós olhamos, quando nós compramos os nossos jornais, só coisas negativas, nós olhamos. Mas aquelas pessoas que procuram fazer o bem, que procuram a bondade, servindo seus companheiros, elas não aparecem. Pessoas ou estudantes que estão dentro das universidades, dentro dos seus laboratórios, estudando e perdendo horas de sono, pesquisando em favor dos seres humanos, para a cura, às vezes, de uma AIDS ou de uma doença incurável. Ou verdadeiras ONGs de amor e de carinho, que estão nas ruas ajudando aquelas pessoas que estão, às vezes, na miséria ou na fome, coisa que os governantes deveriam fazer. Madre Teresa de Calcutá dizia uma pequena palavra: nós não precisamos fazer grandes coisas, o que nós precisamos é fazer pequenas coisas, mas com muito amor. João dizia: Deus é amor. E para mostrar que Deus é amor, e como nós estamos na data máxima da cristandade, embora para nós espíritas, e nós estivemos dialogando agora há pouco tempo, não importa se Jesus nasceu no dia 25, importa quando ele nasce no coração de cada um de nós. Então essa história aconteceu na cidade de Los Angeles. Um casal muito rico que tinha um filho. E eles moravam numa mansão e ela tinha um filho com o nome de Morgan. E um dia a mãe chegou e disse: Morgan, a mãe tem um presente para te dar. Ah, mãe, presente eu quero. Aqui dentro tem um ser. Faz 3 meses, daqui a 6 meses tu vai ganhar um irmãozinho. Mamãe, presente eu quero, um irmãozinho eu não quero. E conforme, ela achou até graça, mas conforme o tempo ia passando, ele se encontrava com a mãe no corredor, na sala, e dizia sempre: mamãe, esse irmãozinho eu não quero. Ela consultou um psicólogo, um terapeuta, e o psicólogo pegou e disse: olha, ele vai ter que compartilhar quando vier o nascimento, é normal e tudo. Mas ela estava preocupada. Quando chegou 6 meses, a mãe chamou o menino de novo: olha, vou te trazer uma outra notícia. Já sei, mamãe, é o irmãozinho que eu não quero. Não, Morgan, não é um irmãozinho, é uma irmãzinha. Ah, uma irmãzinha, e eu quero. Eu posso tocar, mamãe? Pode. E de repente ele começa com o dedinho, tocar o dedo assim, coloca o dedinho no ventre, e de repente, como se fosse um roxinol, ele começa a cantar uma linda canção. Você é o meu sol, eu sou um botão de rosa, venha depressa me aquecer, para que eu possa desabrochar. Você é o meu sol, eu sou um botão de rosa, venha depressa me aquecer, para que eu possa desabrochar. O pai, que estava na parte superior, desceu e, muito emocionado, começou a chorar. E o tempo vai passando, ele encontrava a mãe pelo corredor, pela sala, pela cozinha, e vinha e colocava a mãozinha no seu ventre e cantava aquela canção de amor. Quando ela completou 8 meses, numa noite a bolsa estourou e ela teve que ser levada às pressas para o hospital de Los Angeles. Chegando lá, tiveram que fazer uma cesariana às pressas. E no outro dia, quando ela estava no quarto junto com o esposo, o médico chega e diz: não trago boas notícias. A sua menina nasceu com problemas pulmonares, com falta de
ação, ela não sobreviverá. Vamos aguardar. Vou te liberar para tu ir para casa e amanhã, às 9 horas, você vem se despedir da sua menina. Porque vocês sabem, aqui em Los Angeles, quando isso acontece, nós somos obrigados a desligar os aparelhos. E ela começou a chorar. E o médico ainda disse que eles eram muito jovens, que eles poderiam ainda ter filhos. E quando ela chega em casa, vem e morre, e se agarra com a mãe e começa a perguntar: mamãe, onde é que está o meu sol? Como dizer para aquela criatura de 5 anos, agora quase chegando a 6, que a criança, no outro dia, ela vai ter que se despedir, porque vai ser desligado os aparelhos. E ela se agacha, ela tem força, ela se agacha, abraça o menino e diz: morte, querido, o nosso sol está morrendo. O nosso sol está se apagando. Vai haver uma tristeza tão grande nesta casa. Uma escuridão vai tomar conta desse lar. E subiu no andar de cima, onde ela tinha preparado todo o quarto e desmanchou tudo, para que não ficasse com uma recordação. Chico Xavier nos diz que todos nós nascemos para sepultar os nossos pais. Mas quando nós temos que sepultar os nossos filhos, mesmo que sejam pequeninos, não importa a idade, a dor é muito profunda, a dor é muito grande, é difícil de esquecer e é terrível. Talvez algum de vocês já passaram por isso, mas se não passaram, é bom que não passe, que a dor é muito profunda. Naquela noite, ela não dormiu, porque no outro dia teria que se despedir quando os aparelhos iam ser desligados. Quando bem cedo estão se preparando para ir no hospital, vem um menino e diz: mamãe, onde é que vocês vão? Estão indo no hospital se despedir do nosso sol, mas eu quero ir. E insistiu tanto que ela pediu para a babá pegar a criança e se foram. Quando chegaram lá, chegaram muito cedo no hospital e o menino novamente queria entrar, se agarrou no colo do pai: eu vou entrar. E como era muito cedo, ninguém o atacou, eles foram entrando no corredor adentro. Quando chegaram lá na CTI infantil, a enfermeira chefe sai e vê: mas o que é isso? Não pode entrar aqui criança em hospital, ainda mais na CTI infantil. Ele com o dedinho encosta o dedinho na enfermeira: eu vou entrar, porque o meu sol está morrendo, o meu sol está apagando, e eu vou cantar para o meu sol. A enfermeira achou engraçado: olha, como vocês vão se despedir, os aparelhos vão ser desligados, vocês entram e eu vou fazer vista grossa que eu não vi. Enrolou uns panos no menino, porque não tinha vestimento, e entraram. Quando olhou ali a incubadora: é esse o meu sol? É. Eu posso tocá-lo? A enfermeira abriu a incubadora e de repente ele encosta o dedinho na menina, toda cheia de eletrodos, e ele começa a cantar essa canção de amor. De repente ela começa a estremecer, a enfermeira achou que ela estava entrando em convulsão, saiu procurar o médico que estava de plantão. Quando chegou ali, os eletrodos e os batimentos cardíacos, todo normal. Como explicar? Somente a mão de Deus. E aí permitiram que aquele menino entrasse todos os dias, de manhã e de tarde, para ir cantar a canção do amor. Cantou no primeiro dia até o 15º dia. Do 15º dia foi para a sala, e dali 20 dias depois estava em casa. Hoje, Mork está com 33 anos. Sunshine
É o nome que recebeu essa menina em homenagem ao sol. Todos, só que agora ele se tornou um irmão cada vez mais apegado a um marido, e ainda ele canta só modificada a canção. Você é o sol, eu sou uma rosa, venha depressa me aquecer, para eu não despetalar. Na vida, todos nós temos sol a nos iluminar, as estrelas a brilhar, o nosso anjo guardião nos cuidando, o nosso anjo da guarda, os nossos familiares, que também são os nossos sol, que nos momentos mais difíceis da nossa vida estão ali para nos defender, estão ali para nos amar, estão ali para nos acolher. André Luiz nos diz: nós não conseguimos encostar nas estrelas, mas podemos plantar esse amor sobre a terra, para que esse sol brilhe em nossos corações, para que nós vençamos essa batalha, desse ano que está terminando, para esse ano que se inicia. Eu quero desejar do fundo do meu coração boas festas e feliz ano novo, e que o sol brilhe para vocês, agora e sempre, e que assim seja. Agradecemos então ao Senhor Antônio, que foi o sol da nossa noite. Que Jesus lhe acompanhando sempre, o Senhor tenha um bom retorno. Sim, Senhor Antônio. Tá. Queridos irmãos, então, com o nosso pensamento elevado a Deus, no começo pedimos por nós. Nesse momento vamos pedir saúde e proteção para os trabalhadores da casa que hoje nos fazem presentes. Vamos pedir saúde e proteção aos nossos familiares que ficaram em nossas casas, aos nossos vizinhos, nossos amigos. Que essa luz que irradia das nossas preces aqui no nosso Centro Kardec vá até aos hospitais, levando conforto e saúde para as pessoas que lá estão, em busca da cura. Que vá até essa luz salutar que irradia daqui, vá até aos presídios, levando perdão, o arrependimento. E assim pedimos para cada um de nós força e coragem para cada dia de nossa vida. Vamos ficar agora o mais confortável possível em nossas cadeiras e vamos receber o nosso passe coletivo. O nosso passe coletivo, ele tem o mesmo valor espiritual que aquele que a gente faz individual ali na saída. Cada um de nós tem a seu lado um trabalhador espiritual que vai efetuando o nosso passe. Querido Deus, te agradecemos a cada dia pela nossa vida, pela nossa saúde. Agradecemos esse ano de 2018 que está findando. Agradecemos as alegrias e também agradecemos os dissabores, que são esses que fazem com que nós consigamos evoluir. Que os nossos corações se encham de alegria, de paz, de amor, que consigamos passar isso para o nosso próximo. Que em nossos lares consigamos ser mais caridosos, que é dali, do nosso lar, que começa a nossa caridade. E assim, em nome de Deus e de Jesus, da espiritualidade amiga, agradecendo o mentor da casa, pedimos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pedimos à espiritualidade amiga que coloque naquelas aguinhas que as pessoas ali as recebem, fluidos salutares para a matéria e o espírito. Que coloquem também na caixinha de oração, atendendo a cada pedido para encarnado e desencarnado, cada um do seu merecimento. Sigamos em paz, que tenhamos uma ótima semana,
uma nova entrada de ano, e que o nosso ano de 2019 seja abençoado, com muita luz, muita paz,